A gente sabe e é possível observar que os insetos eles conseguem sentir cheiros que nós humanos não conseguimos. Então, os insetos eles podem ser usados até para descobrir o local onde um corpo está. Porque com o cheiro que é liberado, né, com os odores que são liberados depois da morte, os insetos eles acabam sendo atraídos e eles são os primeiros, né, a chegar ali aonde o corpo está. Ou no local onde tem um organismo morto, ou no local onde tem vestígios de sangue. Né? Então, mesmo que a decomposição, como a gente sabe, ela seja feita, né, principalmente por bactérias e fungos, mas os insetos eles podem ser aliados, né, até para conseguir localizar um organismo, um corpo que esteja desaparecido, porque esses seres eles conseguem sentir cheiros que a gente não consegue e por isso eles vão ser atraídos para esses locais antes, né, de todos os outros seres aí. À medida que vai ocorrendo a decomposição, né, então à medida que os odores vão sendo exalados ali pelo cadáver, esses cheiros eles acabam sendo modificados. Né? Então as substâncias resultantes da decomposição elas vão sendo produzidas e aí o odor ele vai ser alterado. Com o passar do tempo, algumas espécies elas deixam de ser atraídas por causa da modificação desse cheiro e outras espécies passam a ser atraídas por causa desse novo cheiro e desse novo odor que está sendo exalado pelo cadáver. Então isso também nos mostra, né, como os insetos podem nos ajudar a entender ou a fazer uma estimativa de tempo de morte. Ah, já está exalando cheiro tal que só vai atrair barbeiro. Então, para atrair, se eu acho um barbeiro, né, uma quantidade de barbeiros grande em cima de um cadáver, quer dizer que já está exalando tal cheiro que demora tal tempo para ser produzido depois que a decomposição se inicia. Então, é mais ou menos nessa linha aí que os pesquisadores acabam trabalhando. Ou, tem ovo de um barbeirinho aqui. Então eu vou pegar esse ovo, vou levar para o laboratório e vou ver quanto tempo vai demorar para esse ovo eclodir. E isso já existem dados, né, anteriores. Se o barbeiro colocou esse ovo no cadáver e esse ovo ele demora 2 dias, né, para eclodir, então eu sei que tem menos de 2 dias ali que o corpo está no ambiente. Então são esses dados mesmo que eles vão acabar usando para conseguir elucidar algumas questões. A matéria orgânica em decomposição, por causa, né, desse odor, ela vai ser atrativa para os insetos e alguns invertebrados, e esses insetos invertebrados vão acabar se alimentando dessa matéria orgânica e em decomposição. Algumas espécies vão inclusive usar a matéria orgânica em decomposição para botar os seus ovos. Então, a gente vê que os insetos eles vão atuar ajudando aí na limpeza do ambiente, né? Então, por isso, além da importância forense, a gente tem a importância ecológica desses seres, tá? Quando a gente tem os insetos necrófagos no cadáver, a gente, aqui no Brasil, a gente não tem uma ciência, uma entomologia forense ainda muito desenvolvida. Mas nos outros países, né, que já tem isso há mais tempo, que já utilizam a entomologia forense há mais tempo, eles perceberam que a presença desses insetos no corpo, lá no cadáver, essa presença podia dar importante pista
sobre o que ocorreu no lugar da morte, o tempo que ocorreu, né? Inclusive, se um inseto, né, eles sabem mais ou menos qual é a área endêmica de um inseto. Então, vamos supor que tem uma formiga, que ela não tem asa, que ela é encontrada em área urbana só. A gente não encontra essa formiga em área rural. Se achar, por exemplo, um corpo numa área rural com presença dessas formigas, então isso indica que o corpo foi removido. A cena do crime não é aquela ali. Então isso também os insetos podem fornecer de informação para a gente. Então, tem duas ordens que são muito importantes na entomologia forense, que são as ordens Coleóptera, que se refere aos barbeiros, e Diptera, que se referem às moscas. Essas ordens, elas têm, né, o desenvolvimento desde os estágios imaturos, ovo, larva, polpa e adultos, na carcaça, né, no cadáver. Então, elas utilizam, né, o corpo lá como local para colocar os ovinhos, para se alimentar durante o desenvolvimento do estágio de larva, de polpa. Então, elas têm um desenvolvimento todo num cadáver, numa carcaça. Então, por isso, essas duas ordens elas são importantes, né, no estudo da entomologia forense. O cadáver, a gente tem que entender ele como um ambiente, né? Então, como no ambiente a gente tem formação de comunidades, né? Então a gente tem a população, que é o conjunto de seres da mesma espécie que vivem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Quando eu tenho várias populações vivendo em um ambiente, a gente chama isso de comunidade. Então, como em qualquer comunidade que está sendo formada, né, a gente vai ter a colonização por várias espécies, por várias populações, e a quantidade de espécies vai depender, né, dos recursos que aquele ambiente fornece. Então, isso vai acabar desencadeando um processo de sucessão ecológica. Então, né, um inseto chega primeiro, isso cria possibilidades para outros seres chegarem depois e colonizar aquele ambiente. Então, a gente tem aí uma sucessão heterotrófica, uma sucessão ecológica, que quando ela é constante, né, ela pode fornecer vários tipos de informação, principalmente para elucidação de questões jurídicas, de questões criminais. Então aqui, né, um resuminho do que a gente falou até agora. Então, por ser os primeiros, geralmente, a chegar, né, em cadáver, os insetos e os outros artrópodes ajudam a desvendar crimes. No caso, né, as ordens dos insetos, Coleóptera e Diptera principalmente, como a gente falou, elas vão ter uma colonização mais ou menos padrão. Então, as ordens dos insetos vão acabar colonizando o corpo em estágios diferentes da decomposição daquele corpo, e essas ordens elas vão trazendo informações específicas por causa do desenvolvimento, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a espécie Chrysomia albiceps, que é uma mosca. Então ela tem o estágiozinho de larva, o estágio de polpa e o estágio adulto, fora os ovos, né? Então o que eles fazem? Eles vão estudando quanto tempo fica no estágio de larva, quanto tempo fica no estágio de polpa, quanto tempo leva para um ovo, né, passar por todos os estágios, chegar na idade adulta. Então esses tempos aí, eles acabam fornecendo informações importantes, né? Então o entomólogo ele vai ter que recolher esses insetos, né,
que estão ali na cena do crime, na carcaça, no cadáver, leva esses insetos, né, essas formas de vida para o laboratório, e lá elas vão ser criadas usando, né, dietas específicas e para acompanhar esse desenvolvimento, para saber tempo de mudança de fase, né? Em algumas situações, por causa, né, da alimentação desses artrópodes, pode ser encontrado, né, no tubo digestório dos besouros e das moscas vestígios de DNA, né, num período de 5 a 7 dias, ainda dentro do laboratório. Mas só que isso depende da temperatura do ambiente. Então, se a pessoa está em um local, né, o corpo está em um local quente, esse DNA acaba se degradando. Então, pode fornecer informações de DNA para identificação da vítima, pode fornecer informações, né, pode acontecer de conseguir descobrir, né, no estudo desses insetos aí, desses artrópodes, presença de substâncias tóxicas, droga, alguma coisa assim também. Então, fornece informações diferenciadas para a elucidação dos casos aí. Então, essa fauna entomófila, né, ou seja, os artrópodes, ela não vai ocorrer de forma idêntica em todas as fases da decomposição. Como a gente viu, né, é uma sucessão ecológica. A gente não tem só os necrófagos que vão usar o cadáver ali como fonte de alimento, de ovoposição, né, de obtenção de proteínas. A gente ainda tem outros tipos de insetos que podem ser encontrados ali. Então a gente tem, por exemplo, os predadores.